Boa noite! Dia 21 de maio de 2026, programa Conexão Armênia número 147. Para a gente começar o programa de hoje, eu vou trazer para vocês um videoclipe que mostra toda a força do povo armênio. Este videoclipe retrata uma dança chamada Pert. Pert significa forte, aquele forte, como se fosse um castelo, um forte. E vocês vão perceber na dança, apesar de ser um vídeo mais antigo, as imagens estão um pouco mais antigas, mas eu quis escolher ele especificamente porque ele demonstra aquela nossa força de resistência e o programa de hoje vai trazer muito disso. Vocês vão ver que os jovens sobem em cima dos ombros uns dos outros, representando a defesa de um forte. Então, olhem só que lindas essas imagens.
as novidades dessa semana. Tivemos uma visita muito importante lá em Roma. O patriarca armênio da Cilícia, Aram I, que fica no Líbano, foi até Roma pagar uma visita ao Papa Leão XIV e solicitar que ele intervisse, que eles pudessem trabalhar juntos em prol da paz destes países como Palestina, Líbano e tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Vamos ver estas imagens. Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East, once again torn apart by violence and war. Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism, especially to the international theological dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches. Considerado uma das maiores autoridades espirituais não apenas dos armênios, mas de todo o Oriente Médio, Aram veio pedir ao Papa que trabalhem em conjunto em prol da resolução de conflitos nos territórios ocupados da Palestina, Líbano e Nagorno-Karabakh. Ele aproveitou também sua estadia em Roma para participar da tradicional audiência do Papa, às quartas-feiras, na Praça de São Pedro, e também tratar com altas autoridades do Vaticano de temas comuns ao cristianismo mundial. Além disso, esta semana aconteceu um grande prêmio de música anual que tem na Europa, chamado Eurovision. E a nossa querida Ana, que esteve aqui no programa anterior, na entrevista, é uma exímia conhecedora do Eurovision e hoje ela vai dar para nós a sua visão do porquê e como, e quem era o favorito, e quem era o melhor. Já que vocês gostaram muito dela, nós fizemos uma proposta para ela participar de mais quadros que envolvam coisas culturais com a música. Então, olha a Ana aí. Oi, aqui é a Ana Ju e eu estou muito feliz, é um prazer estar aqui no Conexão Armênia outra vez, dessa vez para falar sobre o concurso Eurovisão da canção, o Eurovision Song Contest, que esse ano aconteceu em Viena e teve 35 países participantes, divididas em 2 semifinais, e na grande final passaram-se 25 desses países. Infelizmente a Armênia não foi qualificada, e, na minha opinião, a performance do Simon, que foi o concorrente da Armênia, estava excepcional e por meio da música dele, de sua letra e musicalmente, performaticamente e até mesmo com a coreografia, ele conseguiu passar a mensagem que ele queria transmitir de uma libertação a um trabalho extremamente árduo e excessivo que não focava na humanidade dos funcionários, mas sim apenas em conseguir lucros e produtos sempre inúmeros. Achei muito interessante e uma reflexão muito atual. O top 5 na final, depois do televoto e com o voto dos jurados, ficou em quinto lugar a Itália, em quarto a Austrália, em terceiro a Romênia, em segundo Israel e em primeiro ficou a Bulgária, que foi a vencedora da edição desse ano. Em relação ao meu preferido, eu tinha um queridinho no meu coração que poderia ter ganhado esse concurso, que seria a Finlândia, por muitos motivos, muitos técnicos, vocalmente, musicalmente também. A música deles se chamava Liekin Heitin, lança-chamas, em finlandês, e trazia 2 artistas, um cantor e uma violinista que tocou o violino ao vivo, e a performance foi espetacular também.
Armênia também ganhava meu coração. Enfim, que ano que vem venham muitas mais músicas boas e que a Armênia brilhe muito também. E vocês podem ver a performance tanto da Armênia quanto dos outros participantes no canal do YouTube da Eurovisão. Muito obrigada, Shinorekalutium e Tsetesitium. Mas agora eu vou levar vocês para uma exposição que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, lá na PUC, em Perdizes. A história do povo armênio é cheia de resistência. Mas vocês já pararam para pensar no papel das nossas mulheres nesse processo? São histórias de dor e sobrevivência que moldaram quem somos hoje. É um convite sem igual para a comunidade e para todos os armênios aqui na PUC São Paulo. Venha conhecer um pouco mais sobre o assunto e honrar essa memória. A exposição vai até o final de junho, aqui na PUC São Paulo. Eu sou Israel Prazer, sou de origem brasileira. Eu desconheci esse fato histórico do genocídio armênio de 1915, mas eu conheci o fato histórico do genocídio que teve com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. É muito importante para mim, desperta em mim algo maior, porque genocídio vem do grego e do latim, geno, que significa raça ou etnia, e latim, que significa matar, ou então genocidar. Então isso é muito importante para mim, para que não se replique ou se repita no nosso século XXI o que aconteceu no século passado. Porque eu vejo um museu de grandes novidades e eu vejo o futuro repetir o passado. Sim. Faço Você estuda caso aqui? Estudo. O que você faz? Direito. Ah. E quem foi a potência que genocidou o seu povo, que tentou genocidar? O Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, de origem... a Turquia, né? Exatamente. Turquia. É. Sinto muito mesmo. Obrigada, querida. Pelos seus entes queridos perdidos, antepassados, mas enfim, você está vivo, você está aqui para expressar e para lutar para que isso jamais aconteça novamente. E para ilustrar a vocês essa grande idealizadora que possibilitou isso acontecer dentro do espaço da PUC, temos hoje a entrevistada, Rebeca Korniaviei. O sobrenome dela é russo, mas ela é de origem armênia. Conheçam a Rebeca. Então, hoje nós estamos aqui com essa linda jovem armênia, Rebeca, que eu tive a alegria de conhecer recentemente, e muito boa surpresa foi saber que ela hoje trabalha numa instituição da qual eu me formei. Então, meu coraçãozinho faz duas vezes assim um tum-tum, um porque ela é armênia e outro porque ela traz e carrega esse nome da PUC, que para mim é minha escola de Glete, como a gente fala. Rebeca, muito prazer, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Armênia. A gente quer saber um pouquinho de você, quem é Rebeca, o que ela faz lá, e eu nunca vi você na comunidade armênia, então conta para nós um pouquinho da sua história, da sua ligação com as nossas origens e o que te motiva no seu dia a dia. Bom, gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo, obrigada pelo convite também. Uma alegria estar aqui hoje. Meu nome é Rebeca, eu trabalho na Fundação São Paulo, que é mantenedora da PUC de São Paulo, e sou bisneta de sobreviventes do genocídio armênio. Minha avó é armênia também, então eu tenho muito orgulho dessa história que faz parte da minha história, tenho uma afinidade muito forte com os armênios, né? Apesar de fisicamente eu ter puxado mais para o lado russo,
Eu acho que o meu sangue, minha personalidade, ela grita armênia. Não tem nem como negar. O Assim, quem sangue me armênio corre conhece nas sabe. suas veias, querida, não tem Corre como. muito. Não tem como. Então, eu tenho esse carinho muito grande, né, pela Armênia. Eu estive pela primeira vez na Armênia esse ano, agora em abril. E também, de alguma forma, como eu estou trabalhando atualmente com internacionalização, eu, ano passado, recebi um convite do meu chefe para me aproximar da Yerevan State University. E eu pensei, poxa, como eu não pensei nisso antes, né? Que ideia genial. Rebeca, o que você faz na PUC? Eu trabalho com internacionalização com um olhar mais estratégico, né? Então, a PUC tem um escritório próprio de internacionalização, eu fico na mantenedora, que é a Fundação São Paulo, e nós trabalhamos de forma conjunta, e eu vou buscando sempre novos parceiros, novas oportunidades de parceria fora do país, e por que não a Armênia, lógico, né? Você nunca tinha pensado nisso? Olha, em termos de parceria, não. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer a Armênia, de viajar para a Armênia, mas de uma forma mais particular, assim, né? Sim. E aí surgiu então essa oportunidade de juntar as duas coisas e tratar de um tema que eu tenho um carinho enorme e me dá muito orgulho. Eu acho que a ancestralidade está batendo nas suas portas. E porque, afinal de contas, foi uma oportunidade que veio no seu colo e às vezes é a vida chamando a gente, né? Então, e aí você foi até lá, você fez um primeiro contato, como foi? Conta pra gente como que foi esse início dessas conversas do Claro, acordo. claro. Bom, eu procurei eles, a gente começou a conversar no ano passado, no começo do ano passado, e de cara a gente já teve uma afinidade muito grande, eles ficaram muito Ah, vá! contentes de receber um contato do Brasil para trabalhar com eles. E eu também me senti muito feliz de ter esse acolhimento muito bom. Os armênios são muito acolhedores, né? Eu senti muito isso também na viagem. E a partir daí a gente começou a conversar e a dialogar e a pensar em oportunidades, em parcerias, no que isso poderia surgir. E estamos em construção sempre, né? E no início desse ano, então, a gente conseguiu formalizar um convênio de cooperação acadêmica, e dentro deles a gente já tem um convênio para intercâmbio de estudantes, um convênio específico para intercâmbio de estudantes, e a gente pretende expandir e cada vez ampliar mais as oportunidades com essa universidade, até porque é a primeira parceria que nós temos na Fundação e na PUC com uma instituição armênia. Sim, E com para eles certeza. também, é a primeira parceria que Com o eles estão Brasil. tendo com o Brasil. Sim, Então é muito algo legal. inédito. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, no que consiste exatamente esse convênio? Então, assim, um intercâmbio de alunos, vai ter um número limitado? Como vai ser o formato disso? Por exemplo, se estudantes brasileiros quiserem fazer alguma coisa na State University em Yerevan, eles têm que ser alunos da PUC ou não? Você consegue delimitar para nós quais serão os parâmetros desse acordo? O que a gente tem hoje formalizado é somente para a PUC, nessa questão do Sim. intercâmbio. Então, semestralmente são divulgadas 2 vagas para Ah, graduação, para os alunos fazerem um semestre lá. E os alunos de lá também, 2 alunos de lá, podem vir para o Brasil fazer um um semestre na PUC, semestre. Ok. de acordo com o curso. Então, tem que Sim. ser cursos correlatos, né? Tem que ter uma. Ah, tem que é, ter alguém daqui para ir, para vir o outro de lá para cá. Não, não, não. Mas, Ok. por exemplo, você estuda jornalismo, você não vai lá para estudar Sim, o idioma armênio, claro. entendeu? Tá. Aliás, vai poder estudar também na grade deles, mas o foco é você dar continuidade ao curso em outro Entendi. país, do intercâmbio, né? E aí vocês tiveram que fazer um estudo de equivalência curricular para poder ver isso? Como que, porque E assim, as isso matérias, são diferentes, mas isso é estudado no momento que o aluno se inscreve, passa no processo seletivo. Aí é estudado quais disciplinas que são equivalentes, quais poderiam ser extras. sim, Então, todo esse acompanhamento tem pela parte acadêmica, né? Agora, a sua pergunta também envolve a comunidade armênia como um todo, né? sim. Então, a gente pensa também em outras oportunidades que também tragam, aproximem a comunidade armênia da própria PUC
e da Yerevan State University. Então, a gente também tem pensado em construção de parcerias, de repente, chegar em oferta de cursos, que a gente consiga trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de estudar a história armênia através deles, mas é lógico que a parceria vai muito além disso. Mas então a gente pensa em ofertar possibilidade de que outras pessoas que não são alunos da PUC possam vir a ser através dessa parceria. Que legal. E o que exatamente você acha que estudantes brasileiros possam aprender com a Armênia e vice-versa? O que você acha que os dois países teriam para ensinar um para o outro, assim? Olha, eu olho a história Você foi uma armênia. vez, você foi, viu um pouquinho, né? Assim, você deve ter sentido um pouco do local, e a gente vê algo que, assim, primeira vez com os nossos olhos, tem um impacto diferente de quem vai sempre, né? Então, por Sim, isso que eu te sim. pergunto. Ó, eu acho que uma coisa muito parecida que a gente tem entre o Brasil e a Armênia é o acolhimento, né? Os brasileiros têm fama de acolher muito bem os estrangeiros. Eu fui muito bem acolhida lá, tanto enquanto turista como enquanto profissional na universidade e tudo. Então, isso é uma característica que me marcou, assim, que eu vi uma questão muito parecida daqui. Agora, indo acho que um pouquinho além, eu acho que é uma falha muito grande a gente não estudar história armênia nas escolas, Tem né? como o Porque genocídio não está no currículo exato, escolar de São Paulo. exato. É esse ponto que eu ia chegar. O genocídio, ele tinha que estar, assim como a gente estuda o Holocausto, assim como o genocídio de Ruanda também devia ser melhor explorado. Então, eu acho um absurdo isso não ser estudado. Então, eu já começo por aí. Por isso que eu falo que é um curso que eu teria muita vontade que desse certo numa parceria. É um curso sobre a história armênia e um pouco além, né? Aqui no Brasil, nós somos um país muito novo. E a Armênia é um país muito antigo. E Yerevan é uma cidade que existe há muitos anos antes de Cristo. Então é um choque muito interessante, né? Eu estava lá, eu olhava para tudo e pensava, gente, tudo aqui está aqui há tanto tempo, enquanto a Armênia, e para a gente no Brasil isso é muito novo, é muito diferente, né? Porque, lógico, antes de Cristo também existiam pessoas vivendo aqui, mas não a cidade de São Paulo chamando São Paulo e as coisas acontecendo como elas acontecem hoje, as estruturas que a gente tem, os prédios, as construções. Lógico que lá também foi construindo com o tempo, mas Yerevan existe há muito mais tempo do que a Sim, cidade de e São Paulo. tem monumentos, tem mosteiros que você entra, você põe a mão naquela parede e você fala assim, meu Deus, sei lá, desde o século IV, então eu estou aqui há mais de 1000 e poucos anos. Quantas pessoas entraram aqui, rezaram aqui, choraram aqui, Isso. celebraram aqui, agradeceram aqui. Então, assim, você põe a mão naquela parede e fala assim, meu Deus, olha que egrégora que tem Quanta vida aqui, aconteceu né? aqui. É, Isso, quantas e gerações passaram por quando aqui, você né? entra lá, você sente isso de uma forma muito forte. Isso. Eh, Então, acho que o Brasil também é interessante por isso. E a cultura mesmo, né? Acho que todo lugar do mundo que a gente visita, a gente se depara com uma nova culinária, com uma nova cultura, com novos hábitos, com um novo idioma, com uma nova música. Você liga a televisão, você vai ter contato com uma estrutura de país diferente, notícias diferentes, você vai ouvir o idioma do lugar. Então, acho que vai ver o pessoal vendo futebol, mesmo jogo que você vê aqui no Brasil, em outra língua, de em outro jeito, outra torcendo de língua. outro jeito, né? Então, assim, Isso, os seriados de outro jeito. Então, acho que sim. sempre a gente tem esse ganho, né, quando a gente viaja. E a Armênia é rica nisso. A Armênia tem traços muito fortes, né? Você consegue identificar muito facilmente um armênio quando você olha para ele. Como eu Como disse, você eu se não sentiu tenho na esses rua, traços. quando você olhava Então, para as eu já era um pessoas? pouco mais diferente de todo mundo, né? Porque eu tenho, como eu disse, esses traços mais pro lado russo. Mas eu olhava assim, era nítido quem era armênio e quem não era, né? Na fila da imigração, para mim, eu falei, eu estou na Armênia. Cheguei. Exatamente.
Então, e isso também é diferente do Brasil, né? O Sim, Brasil, a gente tem uma tem, mistura muito interessante também, né? Não tem um estereótipo um brasileiro sim. assim, o armênio tem. Você Você consegue conviveu com a sua identificar. avó, com a sua bisavó? Sim, convivi muito. A minha avó tá viva ainda, tá super feliz que eu fiz essa viagem, tá Ela super sabe, ela conhece emocionada. a história da família dela, de que vilarejo eles Conhece? vieram, ela, A minha assim, avó vocês, nasceu no Líbano. sim. E a sua E bisavó veio de qual vilarejo do Império Otomano? então, isso é uma coisa também que eu descobri melhor na viagem. Eu Hum, descobri que os meus bisavós vieram da região da Cilícia, sim, que é a região que muitos armênios migraram depois para o Líbano, né, para sim. Beirute. Então, a minha avó nasceu em Beirute e os meus bisavós eu convivi com eles. Eu sou a bisneta mais velha, então eu tenho foto com os dois. O meu bisavô, ele faleceu, eu tinha 5 aninhos, mas eu lembro dele. E a minha bisa, eu tinha 17 anos, então eu Nossa, convivi que muito sortuda. com ela, Que, muito. Eu ouvi ela conversando em armênio com a minha avó, eu escutei. Músicas que ela cantava, eu comia a comida armênia que ela fazia, e eu ouvi dela, da minha avó, a história dos meus bisavós, sim, né? E até sim. hoje eu escuto e cada vez eu aprendo um pouco mais. Você Então isso mexe conhece a muito comigo. história de como eles fugiram do genocídio para o Líbano, ou no caso a sua bisavó era criança ainda e foram os pais dela que saíram da A Cilícia para o minha Líbano? bisavó, ela era muito pequenininha, ela nasceu no Sim, finzinho do genocídio. sim. Então, e aí ela tem pouca coisa assim da Armênia. Ela tem mais lembranças da vida. Tinha, né? Da parte já Do de Líbano. Beirute. Então ela atravessou, ela provavelmente atravessou o deserto de Derzor, Sim, mais como quando pequenininha. criança. E Sim, então. agora o meu bisavô era 20 anos mais velho que ela. Então ele sim, ele viu coisas assim pesadíssimas quando ele tinha 6 anos de idade. é, e só que muita coisa acabou indo embora com ele, né? E Sim, algumas coisas a gente sabe, muita coisa a minha avó tem contado muito para mim hoje em dia. Então eu cresci conhecendo o genocídio armênio, mas os detalhes do que aconteceu são coisas que acho que na época devia existir uma forma de gravar, por exemplo, né? O sim. meu bisavô faleceu em 95, então a gente não teve essa oportunidade. Então tem coisa que se Você, perdeu. você visitou, claro, o Museu do Genocídio, em Claro. Erevan, Dzernagapert, e eu imagino que para você tenha sido muito impactante e emocionante. Lá tem vozes, tem lugares que você vê a frente a foto, você escaneia, você consegue ouvir a pessoa contando a história. Então, assim, é muito para um armênio da diáspora que cresceu longe e não teve muito contato, lá se desperta uma curiosidade de e como foi com a minha família? E dá uma tristeza quando a gente volta de lá, do museu, e fala, puxa, da minha família eu não saberia dizer. E aí é todo um trabalho de tentar fazer esse resgate, porque você eh, busca isso. É muito interessante. E eu fico contente que você tenha tido a oportunidade de visitar, porque eu acho que agora começou a história que a Rebeca vai E é escrever. muito emocionante, assim, né? Ver aquele fogo que não se apaga, entrar no museu, ler tudo aquilo, ler aqueles relatos. E disso tudo que você falou, uma coisa que mexeu também comigo foi eu ouvi os relatos dos meus bisavós como uma coisa muito individual, Uhum. né? Não, vai As ver que não histórias. aconteceu. A gente até começa, a gente duvida, porque é uma coisa há Não, e 110 parece que é uma anos. coisa menor, né? É, Então, assim, o sofrimento, lógico, é gigante, mas atingiu, você tem a dimensão, apesar de você saber que foram 1.500.000 armênios mortos, você não tem essa ideia do tamanho disso. Então, eu conheci, e muita coisa minha avó me conta também, mas quando eu cheguei lá e eu olhei a história deles, que é a mesma de todo mundo que tá lá, e vários momentos eu olhava, e gente, meu bisavô viveu isso. uhum, Nossa, eu tenho uma amiga que é armênia, o avô dela viveu isso. Então eu encaixava a sim. história da minha família no que eu via lá. Isso eu saí de lá com uma sensação que juntava, por um lado, lógico, é um tema pesado e triste, mas por outro, me dava uma sensação de justiça
de existir um lugar no mundo que tem tudo isso, sabe? Então, ao mesmo tempo, eu ficar muito feliz de poder estar lá vendo tudo isso e que um lugar que o mundo, qualquer pessoa, chega lá, pode ver, pode ter acesso a essas informações e pode viver o que eu vivi, né? Talvez nem todo mundo quem não tem esse laço tão forte com a Armênia não vai sentir com tanta intensidade como nós, mas Ah, vai sentir pela humanidade, né? eu levo turistas todos os anos para a Armênia e entre eles muitos são brasileiros. E eu posso te garantir que mesmo os brasileiros que vão lá, eu já teve gente que chorou muito e assim sai de lá com uma outra percepção do povo armênio, porque se a gente parar para pensar que nossa população não existe uma família que não foi impactada pelo genocídio, isso te dá uma sensação de pertencimento. Opa, eu faço parte disso tudo aqui. Todo mundo aqui tem a mesma história de dor que eu. E isso dá uma união, é uma força muito grande, na verdade. A gente tem que olhar agora para a parte do positivo, né? O que isso vai nos alavancar? O que a gente pode fazer com isso? E tá aí o maior exemplo que você voltou de lá, a vida colocou para você outras possibilidades e você acabou abrindo as portas para uma exposição sobre o genocídio, a força das mulheres no genocídio aí dentro da PUC. Primeira vez que a gente tem uma exposição assim aí e vou deixar aqui o convite para as pessoas irem assistir, a exposição fica até o final de junho. Conta para nós, Rebeca, como é que foi? Eu imagino que não tenha sido fácil para você fazer essa exposição acontecer nos parâmetros ali dentro da PUC, né? Porque ainda, apesar de tudo, é algo desconhecido em muitos meios aqui no Brasil. Como é que foi para nós? Conta para nós como é que foi esse caminho. Olha, eu fui convidada, né, por uma amiga a receber, né, nós recebemos o convite de receber essa exposição aqui. E na hora que ela falou, eu já pensei, a gente tem que dar um jeito disso acontecer. A gente vai trazer essa exposição para cá, porque é o que eu acabei de falar do Museu do Genocídio. Isso tem que ser conhecido. E a gente conseguiu, eu acho que agora no formato ideal, a gente conseguiu dar a exposição com a qualidade que ela merecia. Tá Então a linda. gente trata, como você disse, de mulheres e genocídio, acho que também trazendo o protagonismo da mulher, porque a gente pensa em guerra, em genocídio, a gente olha muito para o papel do homem e a mulher só como vítima, mas ela também teve o seu protagonismo, ela também pegou em armas, ela também protegeu a sua família. Quando ela não tinha um homem para proteger, ela teve que proteger todo mundo. Então, essa exposição está retratado relatos de mulheres que viveram isso, com histórias com finais mais tristes, histórias com finais de vitória. E junto com esse material da Armênia também tem um pouquinho sobre a história do Holocausto e também com o genocídio de Ruanda. Sim. Então é um material muito rico que mexe muito com as pessoas. E eu fico muito contente quando eu passo por lá e eu vejo os alunos olhando, as pessoas andando e se interessando. É gratificante, porque é o que você falou, é uma coisa que muita gente nem sabia que aconteceu, e agora na PUC as pessoas estão aprendendo sobre isso, e sobre esses genocídios, toda essa história que a gente carrega e que muito pouco se fala, né? E se aprende nas escolas, por exemplo. É uma aula prática ali, é muito legal. É isso. E é um espaço aberto que qualquer pessoa pode ir, então não é cobrado ingresso, a entrada não é Quais são os controlada. horários, Rebeca? Só para a gente deixar aqui para o público também ficar sabendo. É o horário de funcionamento do campus, né? Então, a partir das 7 da manhã ele já está funcionando, ele fecha às 11 horas da noite, de segunda a sexta. Aos sábados, eu acho que é das 7 até as 17 e não abre aos domingos, mas é um período bem grande. Perfeito. E a exposição fica até o dia 26 de junho. Então, eu reforço o convite também para quem quiser nos prestigiar com a presença e conhecer mais sobre a história dessas mulheres. Essa exposição é fruto do trabalho do Museu e Instituto do Genocídio Armênio em Yerevan, Armênia.
em parceria com o Instituto Zorian, vinculado à Universidade de Toronto, no Canadá, e eles generosamente nos concederam essa exposição. Esse material é extremamente valioso porque ele traz uma pesquisa inovadora dentro das pesquisas, né? Uma perspectiva inovadora. Ele faz um recorte feminino sobre o genocídio armênio. É uma exposição importantíssima, é uma exposição que traz o resgate de um crime tão grave, que é o crime de genocídio, que infelizmente esteve presente na nossa história e continua presente na atualidade. Nós ficamos muito emocionados com essa exposição, porque reconhecer o genocídio é uma coisa muito importante para todos nós armênios, uma vez que a Turquia até hoje não reconhece. Eu sou bisneta de sobreviventes armênios e isso me orgulha muito. Conhecer a história, ver esses painéis aqui, conhecer a história do genocídio armênio. A exposição contempla outros genocídios também, mas o que mais me tocou foi o armênio, que faz parte da minha história, né? E a ideia é ampliar cada vez mais essa parceria, esse contato e explorar bastante essa oportunidade, já que é a primeira vez que a instituição tem uma parceria com a Armênia e também é a primeira vez que eles têm uma parceria com o Brasil. Fiquei sabendo do evento, estou muito feliz de estar aqui o dia de hoje, representando uma mulher armênia, porque as minhas avós são armênias, meus avós também, e a gente tem muitos relatos de pessoas que sobreviveram a atrocidades para conseguir ter uma vida em outro país, outro idioma, e ter sua família, tudo, apesar das adversidades, né, que encontraram. E essa exposição maravilhosa, ela vai refletir um pouco na mente das pessoas que passarem por aqui, que existia um genocídio que não se ensina nas escolas, mas que é uma história de humanidade, um crime praticado contra os armênios pela fé. Perdemos terras, perdemos tudo, mas não perdemos a nossa identidade. Então, assim, a gente tenta divulgar ao máximo o que aconteceu e esperamos que o Brasil reconheça, né? O genocídio é a tentativa de aniquilação de uma cultura, aniquilação de um povo. E isso é importante disseminar para que nunca mais aconteça. Se a gente lembrar dia a dia, isso pode ser uma força para que nunca mais se repita. E a professora Gladys vai ensinar para nós algumas palavrinhas que estão ligadas com o conteúdo do que a gente viu hoje. Vamos ver quais são as palavras que a Gladys trouxe para nós. Eu sou a professora Gladys Cassapian Barbosa, estou aqui para aprender junto com você novas palavrinhas em armênio. Hoje a gente vai aprender 3 palavras. A primeira é mulher, que em armênio se diz gin. Mulher, gin. A segunda palavrinha é força, uj. E a terceira palavrinha é luta, baikar. Então, repassando, gin, uj, baikar. Essas 3 palavrinhas estão relacionadas ao tema do nosso programa de hoje, a exposição que fala do genocídio e da luta das mulheres armênias. Para terminar, vou ensinar uma expressão que você pode usar no seu dia a dia. Quando alguém faz alguma coisa muito bacana, muito legal, e você quiser parabenizar essa pessoa, você vai dizer para ela, abris, ou seja, parabéns, muito bom, viva. Então, abris,
no singular, abrek no plural. Então, se for para uma pessoa só, você vai dizer abris shatlav. Parabéns, muito bem. Se forem 2 ou mais pessoas, abrek shatlav. Bom, espero que vocês tenham gostado das palavras de hoje. A gente volta na próxima edição. Mentchev! Eu tava com saudades da Carol. Carol, hoje, no momento de reflexão, tem algo muito importante para dizer para nós. Barev dias, pessoal. Espero que todas e todos estejam bem. Hoje, o tema realmente me traz, assim, algo que eu acredito que vai conectar com cada um de vocês. Eu vi uma reportagem, até no Conexão no Instagram a gente compartilhou, de que a Armênia vai construir o maior Cristo Redentor da história aí, né, do mundo. E naquele momento me veio algo assim tão forte de o que é a fé, né? O que é a fé desse povo, do nosso povo, que transcende a história, transcende as guerras, os conflitos, e a ponto de fazer esse investimento de realmente colocar a Armênia como o primeiro país cristão do mundo e principalmente ter a maior estátua aí de Jesus Cristo. E aí eu comecei a pensar um pouquinho da trajetória dos meus avós e de cada uma das pessoas sobreviventes do genocídio armênio, das diásporas, da nossa comunidade, o quanto a gente entrega realmente as nossas vidas aos ensinamentos de Jesus e como é importante ter essa consciência de onde vem essa fé. Um povo que passou por um genocídio como o nosso povo passou, nossos avós, muitas vezes os nossos pais, né, para quem aí é de uma geração um pouquinho mais antiga, carrega dentro de si essa certeza de que Ele está cuidando da gente, de que independente dos desafios que possam vir nas nossas vidas, a gente vai estar sempre amparado. E eu venho de uma trajetória onde muitas vezes eu acabei desconfiando dessa certeza, dessa fé, questionando. E hoje eu digo para vocês que tendo a confiança, a maturidade e sentindo Ele pertinho de mim todos os dias, não tem nada melhor do que entregar a nossa vida realmente nesse ato de fé, confiando que cada passo, cada linha, muitas vezes por mais torta que pareça, está levando a gente para o lugar que Ele quer. E esse sentimento, essa armenidade dentro de nós é o que nos faz tão únicos, tão preenchidos dessa energia. E eu espero que essa reflexão, independente do momento que você esteja na sua vida, faça sentido para você. Entregar, confiar e entender que Deus, o que você acreditar, está sempre olhando para você, sempre cuidando de você, e que você tenha a mesma fé do povo armênio que está aí nessa construção dessa estátua e que através de toda a história continuou crendo que o melhor ainda está por vir. Gente, agora com tudo isso, vou falar para vocês, história é bom, mas viajar também. Eu mal posso esperar para agosto desse ano, quando a gente vai fazer um tour Geórgia e Armênia. E então, eu tava lá olhando nas minhas fotos, tentando fazer os últimos acertos da viagem. A gente tá com bastante pessoas, então eu tive que fazer um rearranjo das coisas. E aí eu me deparei com esses vídeos de uma vinícola maravilhosa que a gente foi visitar na Armênia, chamada Old Bridge. São vinhos selecionados, não é um vinho muito comercial que se vende nos mercados. E exatamente por isso ele é um pouco mais afastado da região das vinícolas. Mas nós fomos lá com um grupo e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, vamos conhecer os vinhos da Old Bridge e fazer um Genats no final. E hoje a gente vai fazer um passeio pela Old Bridge Winery. É uma vinícola diferenciada aqui na Armênia. Não são todos os turistas que podem vir aqui. Primeiro porque eles têm um vinho de padrão elevado. Segundo que eles não atendem turistas em grande escala. Mas como quem vem com a Vartinê para a Armênia, tem algumas pequenas regalias. Porque aqui eles te recebem como se você fosse uma amiga, como se fosse alguém da própria família. Olá, Rosé! Esta vinícola fica a uma altitude de 1.300 metros acima do nível do mar. O solo aqui é rochoso e arenoso, o que proporciona condições únicas para a maturação das uvas. Como é que é, Marilu? Gente, parece que tem açúcar de tão doce. Nossa. Aqui, eles combinam técnicas tradicionais de vinicultura armênia com os mais modernos equipamentos tecnológicos.
Há 25 anos, este negócio familiar funciona na maior harmonia, onde cada um sabe o seu lugar e faz aquilo que sabe de melhor. Depois de visitar a vinícola, você passa para uma degustação neste restaurante para provar os mais diferentes sabores da Armênios. Aqui o que eu mais gostei foi o vinho branco da uva Rosquehat. Sabor de maçã, ervas e flores dos campos. El porcentaje de álcool, 13%. Com 13% de álcool. Han encontrado durante excavaciones arqueológicas, han comprobado, no sé, y después ahora artistas ya pueden hacer como jarro de vino. Este es jarro de vino. Ahora os explico por qué es excepcional. Hacen aquí solo ponen vino, rellenan con vino, llenan con vino. Y después ponen así y vino no cae. Y de aquí, si quieres poner vino es algún truco de física más que hacen y imaginaros que nuestros antepasados llegaron a este nivel de arte, a hacer estos faros, que de aquí, esta es que ponen vino y de aquí sirven. Eso es la última cosa que os expliqué. Después de 4 copas, ya no voy a traducir nada. Eu sou representante de quem não é armênio. Eu não tenho nada de armênio. Meu marido era Kassab, não tenho nada. Eu tô aqui meio de paraquedas, graças a Vart, que trabalha com a Cristina, minha filha. E como eu tô disponível, ela me convidou, eu falei, tô topando. Comecei a ver os vídeos da Vart, entusiasmei, achei o país bonito. Agora o que eu quero falar é o que eu senti aqui, pisando aqui. Falar assim do fundo do coração. Eu senti um povo muito, com uma energia muito boa, um povo que tem na raiz, assim, parece que uma coisa transgeracional que vai passando, que tem uma força interior que eu não tinha visto em lugar nenhum até agora. Porque a gente vai num lugar, você vê um museu, você vê uma ruína, você vê não sei o quê, mesmo no Brasil você vê uma praia bonita, mas aqui eu senti assim uma raiz mesmo. Eu senti que se Deus é amor, que é, Ele mora aqui, Ele habita aqui. Adorei. Eu não sou armênia, mas o DNA já está um pouquinho aqui. Ai, como é bom viajar, não é? Falando em viagens, já vamos entrar aí no clima da Copa do Mundo. Infelizmente, a Armênia não se classificou, mas o Davi Suryan vai contar para nós um pouco sobre os jogadores que vão participar da Copa, e durante esse período a gente vai trazer para vocês mais alguns, contando um pouquinho de quem são. Talvez você nem saiba, talvez você torça para os times deles na Europa e não sabe que são armênios. Vamos ver o que o Davi Suryan trouxe hoje no mundo dos esportes. Fala galera do Conexão Armênia, aqui Davi Suryan trazendo para vocês mais uma questão de esportes aqui no Conexão Armênia. E agora todo mundo no clima de Copa do Mundo, né? E aí a gente se pergunta, a Armênia fora de mais uma Copa, ficou em último no seu grupo das eliminatórias, já chegou perto de participar de competições
importantes, né, como a Eurocopa de 2012, a Armênia quase conseguiu a classificação na edição que aconteceu na Ucrânia e na Polônia, mas sempre ficou longe aí de participar da Copa do Mundo. Mas, e se eu te disser que já tivemos armênios campeões da Copa do Mundo? Como assim, Davi? Se a Armênia nunca disputou uma Copa do Mundo, como que a gente teve um armênio campeão do mundo? Exatamente. E isso ocorreu, tô com minha colinha aqui para mostrar para vocês, e isso ocorreu em 1998, quando a França venceu quem? A seleção brasileira. Aquele jogo polêmico lá do Ronaldo, teve a convulsão no alojamento, e aí depois foi pro jogo, o Edmundo ia, toda aquela confusão. Mas não é o que interessa agora. O que interessa é que a França tinha 2 jogadores de origem de ascendência armênia. São eles o Alain Bogossian, filho de armênios, vencedor da Copa de 98 para a França, e também o Yuri Djokaev, também campeão, levou a taça do mundo com a seleção francesa. O Bogossian nasceu na França lá em 1970, filho de pais armênios. Recusou diversas vezes jogar pela seleção armênia e quis jogar pelo país que nasceu. Afinal, nasceu em território francês, é francês, mas tem também a dupla nacionalidade por conta dos 2 pais serem armênios. Teve sua carreira aí até 2003, passou por França, Espanha, Itália, jogando em vários clubes e, claro, disputou 26 jogos pela seleção francesa. Marcou 2 gols e jogou na final lá na Copa de 98 e conseguiu sair com esse título, sair vitorioso. Por outro lado, o Yuri Djokaev, ele é filho de mãe armênia, nasceu em 1968 na cidade de Lyon, na França. Disputou 82 jogos com a camisa da seleção francesa, bastante, viu? Fez 28 gols, foi bem artilheiro, viu? Teve bastante gols. Então ele deu uma assistência para o Zidane naquela final e tem a sua origem armênia, mas claro, nascido também na França. Então é sempre bom a gente ter essa importância. Temos 2 aí de origem armênia, campeões dessa Copa do Mundo, a Copa de 98. Mas e aí vocês me perguntam, será que tem algum caso parecido nessa Copa de 2026, na Copa atual que acontece na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá? Tem sim, a Armênia está representada nessa Copa do Mundo, com a seleção iraniana. A Armênia tem uma relação muito forte com jogadores iranianos, já teve uns 3 casos aí em Copa do Mundo, mas nessa Copa em específico, quem representa a Armênia é o Rezaian, jogador iraniano, ele que foi nascido em Sari em 1990, é filho de pai armênio e mãe persa, representa a seleção do Irã, tem passagens pelo futebol iraniano e irá disputar essa Copa do Mundo, está convocado para a lista aí de 26 atletas da seleção iraniana. E ele também já disputou a Copa da Rússia de 2018, a Copa do Catar de 2022 e agora vai para sua 3ª Copa do Mundo. Deve ir, né? Tem esse imbróglio aí do Irã disputar a Copa ou não. Eu acho que particularmente, que o Irã vai sim. Então o Ramin Rezaian é aí o único jogador de origem armênia que disputa essa Copa do Mundo de 2026. Mais informações dessa Copa do Mundo, acabei me prolongando aqui. Tudo que tiver envolvendo a Armênia, envolvendo a ascendência armênia, a gente traz para vocês aqui no Conexão Armênia. Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Ufa! Esse programa tava longo, mas chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas possam ficar sabendo da Armênia aqui no Brasil. Deixe seu hype, que agora o YouTube tem esse negocinho do hype, faz com que o nosso vídeo suba mais nas visualizações e assim a gente consegue ganhar mais seguidores. Se você nos viu no YouTube, ótimo. Se você nos assistir pela televisão, Conexão Armênia está presente no Brasil através da rede Connect TV em mais de 300 canais pelo Brasil e por toda Portugal. Semana que vem em Portugal estarei aí e vamos fazer vídeos locais. Enquanto isso, deixo vocês com um gostinho de quero mais e este vídeo maravilhoso de quem está com a cabeça chegando na Armênia. Até mais!
Եվ խաղողը մեր շփում է ցածր ոսկեղատ, այլվում է մեր սևանը լույս տարիս անվերջ, ու ծաղկում է Երևանը իմ քաղաքը վերջ։ Կգնա, սևարդին երկվարատ, անցիր աշխարհը,